graça e paz. Uma alegria poder, mais uma vez, podermos estar aqui nessa casa para cultuarmos ao nosso Deus, para juntos nós alegrarmos o nosso coração na presença do Senhor. Após um período festivo, né? Natal, Ano Novo, convívio com familiares, muita comida, né? Acho que é por isso que o povo está cansado, pastor Hernani. Ainda não processou tudo ainda. Dá sono depois que a gente come, não dá? Ainda mais quando passa 15 dias direto, né, irmão? 15 dias direto ali, ó. Jesus amado. Mas graças a Deus estamos aqui, felizes com Deus, né? Por poder adorar a Ele, por poder celebrar a Ele, começando mais um ano. E com esse propósito maravilhoso das quintas proféticas, que você seja uma voz profética na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que você possa aceder os seus lábios a Deus para proferir aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito e a respeito de tudo aquilo que está em sua volta. A Bíblia fala lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, dizendo que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oração não é do povo que não pertence a Deus. A oração é do povo de Deus. Deus fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, essa incumbência é para nós, Igreja de Cristo, é para mim, é para você que entendeu que Cristo é o caminho, que Cristo é a verdade, que Cristo é a vida. Essa é a nossa incumbência da parte de Deus, de sermos sal, sermos luz, de colocarmos na presença de Deus tudo em oração, levarmos tudo diante dele em oração, apresentarmos a Ele para que Ele venha, e não só traga algo sobre as nossas vidas, mas que possa também sarar toda a nossa terra. Então, que possamos ser esse povo que clama a Deus, esse povo que com os nossos lábios possamos declarar as verdades de Deus aos quatro cantos do vento, aos quatro cantos do mundo, para que o reino de Deus seja estabelecido. O meu e o seu propósito, quando fomos alcançados por Cristo, quando o Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos abrindo os nossos olhos espirituais, para que compreendêssemos que Jesus é a solução para as nossas vidas, nós somos chamados para levar essa luz a todos os que estão na escuridão. Você é luz, você é sal, e precisa brilhar a luz de Cristo. Você não é uma luz própria, você resplandece a luz de Cristo. Você é um luzeiro em meio às trevas. Então, deixa Cristo brilhar na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Lá na carta do autor dos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Para vivermos aquilo que Deus tem para nós, os propósitos precisam estar alinhados. Os nossos propósitos precisam estar alinhados com os propósitos de Deus. Hebreus capítulo de número 12, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta
e está assentado à direita do trono de Deus. Amém? Vocês já leram Hebreus 11, né? Amém? Todos já leram Hebreus 11? Todos já leram? Se você não leu, depois você chega na sua casa, volta uma página e marca aí o Hebreus 12, volta uma página da sua Bíblia e leia todo Hebreus capítulo 11. E ali a Bíblia vai nos narrar a história resumida de todos os grandes homens de Deus, todas as pessoas que renderam o coração a Deus e viveram o extraordinário de Deus na sua vida. Pessoas que marcaram gerações, pessoas que fizeram diferença em sua casa, em sua família, pessoas que fizeram diferença em suas nações, por onde passaram, eles fizeram algo que ficou marcado para a história da humanidade. E quando nós chegamos aqui no capítulo 12 do autor de Hebreus, a palavra do Senhor nos diz que nós estamos rodeados essa tão grande nuvem de testemunhas. Todos aqueles, desde Gênesis até aqui, né, e os que estão registrados no Novo Testamento, todos para testificar de um Deus grandioso, de um Deus poderoso, de um Deus que opera sinais, maravilhas, de um Deus que não desampara o seu povo, de um Deus que está sempre presente conosco, com seu braço forte estendido para nos socorrer, de um Deus que não há circunstâncias ou situações que o possam impedir o agir, o mover, a operação dele em favor daqueles que esperam nele. Como Isaías declara, ele é um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. E Hebreus está nos dizendo, olha, nós estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas. E aí ele diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E o que precisamos fazer? Corramos como? Com perseverança a carreira que nos está proposta. Como eu declarei no início, fomos chamados por Cristo para sermos um marco, para sermos um divisor, para sermos um diferencial no seio da nossa família, onde nós estamos, onde nós trabalhamos, na comunidade onde convivemos, na igreja na qual nós congregamos. Fomos chamados por Cristo para fazermos a diferença onde estamos. Hebreus está nos dizendo, olha, se você olhar para o capítulo 11... o autor dos Hebreus está nos dizendo, se você examinar a vida de cada um que está descrito ali no capítulo anterior, no capítulo 11, você vai ver que nenhum deles viveu a vida de forma comum. Nenhum deles viveu a vida de qualquer maneira. Todos eles foram um diferencial em sua época, em seus dias, em sua estação, em sua família, onde eles estiveram, eles foram a diferença. Por que motivo eles foram a diferença? Porque eles perseveraram na palavra do Senhor. Eles retiveram firme a promessa do Senhor no seu coração e não deixaram de declarar, de confessar as promessas do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Além de não deixar de crer naquilo que Deus disse para eles, na palavra que Deus entregou a eles, eles não pararam de confessar que aquilo que Deus disse aconteceria, que daquela forma como Deus disse na estação que Deus determinou, se cumpriria aquela promessa, aquela palavra. E Hebreus está nos dizendo, olha, nós precisamos tomar esse exemplo. Nós precisamos aprender com Abraão, nós precisamos aprender com Isaac, nós precisamos aprender com Jacó, nós precisamos aprender com Moisés, nós precisamos aprender com José, nós precisamos aprender com Davi, enfim, nós precisamos aprender com todos os grandes homens de Deus, mulheres de Deus, todos os grandes heróis que viveram no passado, que perseveraram firme na palavra do Senhor e desfrutaram da promessa do Senhor, viram a promessa se cumprindo na sua vida, experimentaram, provaram que a palavra de Deus é a verdade, e nós precisamos entender que, embora eles tenham desfrutado disso, esse intermédio entre a nuvem e o correr, o autor dos Hebreus nos diz que nós precisamos deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam. São situações que surgem na nossa caminhada, que vêm justamente para atrapalhar a nossa caminhada com Deus.
para nos impedir de avançarmos e de prosseguirmos. Quando o autor dos Hebreus nos fala sobre deixarmos algo, como embaraços, como o pecado, né? A Bíblia, a mensagem, ela traz uma versão um pouco diferente. A Bíblia, a Nova Bíblia Viva, melhor dizendo, autor dos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, na Nova Bíblia Viva, vou ler aqui brevemente para você, diz assim: visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Tudo aquilo que vem para, desacelerarmos no processo de busca por Deus. Tudo aquilo que vem para trazer um esfriamento na nossa fé. Sejam circunstâncias naturais, sejam adversidades, como testemunho que foi contado aqui, de problemas, de lutas que surgem, de situações que surgem, como os pedidos de oração que foram apresentados aqui. Sejam quais forem as circunstâncias que surgirem, não permita que isso tire você da rota. Não permita que isso seja algo que venha trazer um esfriamento na sua fé, ou venha te desacelerar no processo de busca pela promessa do Senhor, por aquilo que Deus declarou que irá fazer na sua vida, por aquela palavra que já foi liberada profeticamente sobre você, por aquela palavra que quando você estava lá na sua casa, no seu secreto, e você abriu a Bíblia e ela ardeu no seu coração. Não permita que situações, circunstâncias venham te apartar dessa viva esperança que essa palavra trouxe ao seu coração. O autor dos Hebreus, ele está dizendo, olha, todos aqueles que nós vimos anteriormente no capítulo 11, todos eles experimentaram pelo fato de não parar, pelo fato de não retroceder, pelo fato de não desanimar, não desistir. Como diz a Bíblia, Nova Bíblia Viva, diz: afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos e nos atrase. Como José, Deus deu os sonhos a ele, 2 vezes, um sonho maior que o outro. Primeiro ele via só os peixes dos trigos se prostrando diante dele. Dali um pouquinho José volta a dormir, e Deus mostra para ele agora as estrelas, o sol e a lua. Tanto que até o pai fica indignado. Vai, meu filho, que negócio é esse? Isso, menino atrevido, né? Agora o pai e a mãe vai se prostrar diante de você. Quem é você, menino? Que negócio é esse, né? Por causa disso é vendido, é levado ao Egito. Mas José não esquece daquilo que Deus havia colocado no seu coração. E quando a tentação, quando a sedução veio para derrubar José, que foi a mulher de Potifar, que ali seria a grande queda de José, José simplesmente, pula fora, vai embora. Um jovem, talvez 17 anos, mais ou menos essa idade, com todo vigor, com toda a energia ali, uma mulher bonita diante dele, há dias ali assediando ele. Mas o que ele faz? Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, ele tinha um compromisso com Deus, tanto que ele fala: eu não vou pecar contra o meu Deus. O cuidado de José era: o que Deus tem para mim depende de eu permanecer naquilo que Ele requer de mim. O que Deus tem para mim e para você depende de nós permanecermos na sua palavra. Porque lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus vai dizer: eu sou Deus que velo pela minha palavra para cumpri-la. Por que Deus cumpriu as promessas na vida daqueles homens do capítulo 11 de Hebreus? Deus cumpriu as promessas na vida deles, não porque eles eram bonzinhos, eles eram, Deus mesmo fala a respeito de Israel, o motivo pelo qual Ele os escolheu. Ele fala: não é porque você é um povo numeroso, ou porque é alguma coisa especial que vocês têm, vocês que eu olhei e vi de diferente dos outros povos. Não, porque esse era o plano e o propósito de Deus, era algo que Deus havia escolhido já desde Abraão. Deus havia determinado a partir de Abraão. Você vai lá em Gênesis capítulo 15, e você vai ver Deus falando para Abraão da sua descendência, que 400 anos depois retornaria à terra onde Abraão estava. Deus já havia revelado a Abraão, mostrado para Abraão, até o cativeiro no Egito, até o tempo de escravidão no Egito, e havia mostrado para Abraão que ele, com mão forte, o libertaria. Então por que Deus fez tudo isso na vida desses homens? Porque eles permaneceram na promessa de Deus, eles perseveraram na
palavra de Deus, tiveram um compromisso firme e inabalável com Deus, não permitiu que nada os atrapalhasse de prosseguir, de avançar. E continuaram confessando e declarando a palavra de Deus. Não se esqueceram da promessa, não abandonaram a promessa, não permitiu que nenhuma das situações à sua volta esfriasse a sua esperança, mas retiveram firme a palavra do Senhor, confiaram e perseveraram naquilo que Deus declarou a respeito deles. E Hebreus está nos ensinando, falando: olha, o que tem te atrapalhado? O que tem te deixado vagaroso? Quais são os embaraços que estão à sua volta que às vezes está tirando você do alvo, do foco? O que tem atrapalhado a sua caminhada com Deus? Queridos, o compromisso de Deus é com aquilo que Ele diz. Acabei de citar Jeremias 1,12. Eu sou Deus que velo pela minha palavra para cumpri-la. Ou seja, enquanto eu e você estivermos no centro da perfeita vontade de Deus, andando e esperando na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, Ele tem um compromisso conosco. E aquilo que Ele falou, não importa o que aconteça, Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer. Aquilo que Ele declarou não é algo que talvez pode, não, é garantido. Quando Deus fala, já passa a existência. O que Ele declarou a meu e a seu respeito é algo que é garantia, é garantido, vai acontecer. Agora nós precisamos aprender a perseverar nesse caminho. Nós precisamos permanecer firme na promessa dEle, na palavra dEle, e para podermos viver o cumprimento daquilo que Ele disse. Porque aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Embora às vezes nós não consigamos enxergar aquilo que Deus prometeu, não consigamos perceber ou, não vemos maneira de Deus cumprir a promessa dEle nas nossas vidas, mas aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Acabei de citar aqui Gênesis 15, quando Deus mostra a Abraão. Eu imagino o povo de Israel lá no Egito. Alguns dizem que foram aproximadamente 230 anos de escravidão. E o povo orando e clamando a Deus, dia após dia, mas Deus falou que era só na 4ª geração que Ele os resgataria com mão forte, porque a iniquidade dos amorreus não tinha ainda chegado ao seu limite. Ou seja, o que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada aleatoriamente, não é só porque, como o pai que cuida, acede todas as mães do filho, né? O filho faz uma birrinha, não, meu filho, tá bom para você parar de chorar, toma aqui. Não, Deus não é assim. Deus não é assim. Deus é um Pai zeloso e tudo que Ele faz tem um propósito, tem uma finalidade, por isso tem os seus tempos. Por isso Salomão sabiamente escreve que para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado, há uma hora certa. E Deus, Ele não cumpre a sua palavra de qualquer maneira, mas quando Ele traz a sua palavra para cumprir, tudo está vinculado a um propósito, a algo que Ele já havia estabelecido. E Deus falou com Abraão ali, mostrou, e talvez Israel naquele longo tempo, muitos talvez tenha esfriado, desanimado. E eu fico olhando para aquela história, pastor Hernani, e imaginando, porque quando Moisés descobriu ser o libertador, a primeira vez que ele no ímpeto toma uma decisão de ir ajudar o seu povo, pelo contrário, ao invés de libertar, ele acaba complicando a situação, porque ele vai ter que fugir do Egito. Ele teve que fugir do Egito, que foi quando ele viu um soldado egípcio batendo em um cidadão hebreu, e ele corre lá para ajudar, mata o soldado egípcio, pensando que estava fazendo uma grande coisa, mas para salvar a sua vida, teve que fugir do Egito, e por 40 anos, teve que ficar longe da sua terra, esperar mais 40 anos, porque não era o tempo de Deus cumprir o seu propósito. Mas Deus deixou de cumprir? Deus não deixou de cumprir, porque no tempo certo, em um momento em que Moisés está lá apacentando o seu rebanho, de repente vê uma árvore pegando fogo ali, e fica encabulado com aquilo. Como pode? O fogo não consome essa árvore. E dali Deus fala com ele, fala: volta lá para o Egito, porque agora eu vou libertar o meu povo. E aí Moisés enche o peito, não, agora Deus tira todo mundo de lá. Mas quando chega lá e Deus começa a trabalhar na vida do faraó, na vida do povo do Egito,
para trazer a libertação ao seu povo, a Bíblia diz que o povo começa a reclamar, o povo hebreu começa a reclamar com Moisés, falando: Moisés, que negócio é esse? Olha, o nosso fardo está mais pesado, está mais difícil para nós, está mais complicado, porque o faraó não queria os libertar, e colocou mais peso sobre eles. Mas Deus estava agindo e fazendo, trabalhando em favor deles, trazendo a libertação. E às vezes nós estamos em situações como essas, onde nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos perseverando na promessa do Senhor, nós estamos aguardando a palavra se cumprir, e ao invés de melhorar, as coisas se tornam mais difíceis. E Deus está falando: eu sou contigo, eu vou fazer, a porta está aberta, o milagre está acontecendo, a provisão está chegando, sabe, a resposta está vindo. E parece que as coisas se tornam mais difíceis. Isso são embaraços, isso são tropeços, isso são atrapalhos para nos tornar vagarosos na fé, para nos impedir de corrermos a carreira a qual o Senhor propôs para que nós corramos. Queridos, não permita que situações e circunstâncias, por mais que haja uma explicação palpável, por mais que haja uma lógica diante dos seus olhos, nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós andamos por fé, nós andamos por aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. A minha e a sua realidade não diz respeito àquilo que os nossos olhos naturais veem, mas sim aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, ainda que os nossos olhos não veem. Nós precisamos aprender a confessar e a declarar, como eu comentei no início, né? Ser voz profética. Empreste a sua boca para Deus. Ao invés de você começar a concordar com as circunstâncias à sua volta, não tem mais jeito mesmo, não dá mais certo, não deixa para lá, porque alguém vem falar que, olha, a coisa está difícil, e aí você já aumenta um pouquinho além do difícil, né? E descarrega, e chora, e lamenta, e reclama, e murmura. O que aconteceu com os murmuradores lá no deserto? Permaneceram no deserto, não se apossaram da terra prometida. Queridos, seja voz profética, concorde, que a sua boca esteja em concordância com a palavra do Eterno. Que as palavras que saem dos seus lábios sejam palavras que estejam em concordância com aquilo que Deus diz a seu respeito. Não com aquilo que você enxerga, ou com aquilo que os outros dizem. Não diz respeito ao que os outros pensam, diz respeito ao que Deus pensa sobre nós, ao que Deus diz em sua palavra ao meu e ao seu respeito. E qual é a forma que eu vou conseguir viver isso? Versículo de número 2 de Hebreus 12 diz: olhando firmemente para Jesus. Nunca perca o seu alvo, nunca tire os seus olhos de Cristo Jesus, nunca pare de olhar para as promessas do Senhor. Quando Abraão começou a ter uma certa dúvida no seu coração com relação à promessa do Senhor, Deus falou: olha para as estrelas dos céus, essa vai ser a sua referência, a sua descendência vai ser mais numerosa que as estrelas dos céus. E toda noite que Abraão olhava para o céu, ele lembrava da fala de Deus, não esqueceu mais. A fé nunca mais se tornou abalada, continuou sendo uma fé firme e constante na promessa do Senhor. Quando Pedro estava andando sobre as águas, que coisa extraordinária! Ali foi algo realmente maravilhoso. Nós falamos muito do Pedro afundando, mas esquecemos que foi só ele que andou sobre as águas. Até hoje nenhum de nós, né? Nem para atravessar o rio Araguaia ali no tempo da seca, né? Misericórdia. E Jesus falou para Pedro: Pedro, sai do barco e vem. Pedro tinha falado: se é o Senhor, então manda eu ter contigo e eu vou. Ousado, né? E aí Jesus falou: então vem, Pedro, vem. Pedro saiu. Não sei qual distância que Pedro andou, mas Pedro andou sobre as águas. 2 pessoas andaram sobre as águas: Pedro e Jesus. Mais ninguém. Só de barco. Ou de jet ski, alguma outra coisa assim. Mas, sabe, no pezão, só eles 2. Mas uma hora Pedro começou a olhar para o vento, começou a ouvir o barulho das águas, começou a observar o natural ao seu redor. E o que aconteceu? Pedro, com isso, tirou os olhos de Cristo. Os atrapalhos, os embaraços chamaram a atenção de Pedro, e Pedro afundou. Mas Pedro não pereceu, porque Jesus o socorreu. Talvez você
Já tem olhado para o vento? Talvez você já tenha ouvido o barulho, que o barulho do mundo à nossa volta é alto, né? Nos impede muito de ouvirmos a voz e a direção de Deus. Por isso Jesus falou para entrarmos em nosso quarto, em um lugar secreto, e ali no secreto falarmos ao nosso Pai que está nos céus. Porque no nosso secreto nós nos desligamos do mundo, nós nos desligamos das coisas externas. Ali nós vamos reservadamente para nos conectarmos com Ele, para abaixar o volume do mundo à nossa volta. Talvez o barulho do mundo à sua volta já tenha tirado a sua atenção e seus olhos tenham saído de Cristo. Mas Cristo está com as mãos estendidas para te levantar essa noite. Ele não quer que você naufrague. Ele quer você andando sobre as águas. Não precisa ter medo do vento. Não precisa ter medo das ondas altas do mar agitado. Você só precisa olhar para o autor e o consumador da sua fé. Seus olhos precisam estar fixos nele. Somente nele. Você não pode parar de olhar para Ele. Como olhar para Ele? Olhando para a sua palavra, para a sua promessa. Sabe? Quando o barulho do externo começa a ser mais alto que a voz de Deus no seu coração, comece a declarar as promessas de Deus a seu respeito. Comece a confessar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da sua situação. Comece a abrir a sua boca e declarar aquilo que Deus diz, para que aquilo que o mundo está tentando te mostrar cesse diante da palavra do Senhor. Quando você abrir os seus lábios e começar a concordar com as promessas do Senhor, o barulho à sua volta, o mar agitado, o vento forte, vai cessar. Porque Jesus, quando na primeira tempestade, quando ele precisou acalmar o vento e o mar, ele só deu uma palavra. Ele falou: aquieta-te, vento, sossega aí, fica quietinho. E tudo quietou-se, houve bonança. Deus quer trazer bonança sobre a sua vida. Mas você precisa, com seus lábios, estar em concordância com a palavra de Deus. Não fique apavorado com a água entrando no barco. Não fique apavorado com o vento forte. Mantenha os seus olhos fitos no autor e consumador da sua fé, para que ele possa vir, porque ele suportou a cruz, desprezando a afronta. E com isso, por causa disso, por meio disso, ele está assentado à direita de Deus, em seu alto e sublime trono, governando. E lá em Efésios, Paulo vai nos dizer que ele nos colocou, junto com ele, assentados nas regiões celestiais. Uma posição de domínio, uma posição de vitória, uma posição de governo. Governo sobre o quê? Domínio sobre o quê? Sobre tudo o que o mundo traz sobre as nossas vidas. Quando Jesus falou com Pedro a respeito do estabelecimento da sua igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam. As portas do inferno não prevaleceriam. Jesus falou que estava estabelecendo sobre aquela rocha que era Cristo, a igreja dele, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, contra a obra do Senhor. Queridos, a obra que o Senhor começou na sua vida, as portas do inferno não podem prevalecer. Isso não quer dizer que elas não vão se levantar. Não quer dizer que não vai ter turbulência, que não vai ter adversidade. Muito pelo contrário. Vai ter sim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu já venci o mundo. Já conquistou, já venceu por nós. E nele nós temos a vitória. E a vitória que vence o mundo, João declara, é a nossa fé. É a nossa permanência na palavra de Deus. É a nossa perseverança naquilo que Deus declarou a nosso respeito. Naquilo que Deus diz sobre nós. E Deus quer te levar a esse caminho. Deus quer te levar a essa direção. Para nós caminharmos para o fim. Salmo 146 diz assim. Salmo 146, versículo 5. Diz assim: como são felizes os que têm Deus, o Deus de Jacó, como seu auxílio. Os que põem a sua esperança no Senhor, seu Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre. Faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. Aqueles que esperam no Senhor
aqueles que confiam no Senhor, Deus vai fazer com que os planos e os propósitos sejam realizados. Aqueles que têm a sua confiança, Deus vai trabalhar, Deus vai cuidar, vai trazer provisão, vai trazer o cuidado, vai trazer a libertação, vai trazer a abertura dos olhos, a cura, o milagre, a saúde, né? Isaías 26 diz assim, Isaías 26, 3: Tu guardastes em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confie sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Ele sempre guarda aqueles que confiam nele. E para terminarmos, Provérbios 19, 21. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalece. O propósito do Senhor prevalece. Confie no Senhor de todo o seu coração. Descanse nele. Descanse nele. E diante de todas as circunstâncias, que as palavras que saem dos seus lábios sejam palavras que concordem com as promessas do Eterno. Nunca fale nada que esteja desalinhado com a palavra de Deus. Quais são os embaraços que às vezes têm se levantado para tentar impedir você de perseverar? Afaste-os de você. Às vezes há necessidade de deixarmos alguns amigos, alguns ciclos de convivência. Às vezes há necessidade de mudarmos, sabe, aquilo que colocamos diante dos nossos olhos, que alimenta a nossa alma, que nutre, sabe? Uma das coisas que eu precisei por um certo tempo deixar, e até aprendi a nunca mais, quase nem vejo mais, é o tal do jornal. O jornal. Ah, quero saber as notícias. Não, aquilo ali não é notícia não, pelo amor de Deus. Só tragédia, está amarrado em nome de Jesus. E aí como você vai ter esperança de um futuro assistindo o que traz desespero? Então tenha cuidado com aquilo que está te afastando da presença de Deus. Aparte-o diante de você. Se preciso for, você se separar por um período a mais, sabe, para buscar a presença do Senhor, entrar no seu quarto, ou, sabe, por isso estamos aqui. Porque aqui é um lugar onde nós vamos vir e fortalecer a nossa fé. Vamos sair daqui como leões, rugindo, rasgando, pisando na cabeça de Satanás, amarrando todo o mal, mandando toda a enfermidade embora, em nome de Jesus. Amém? Vamos sair dessa maneira aqui. Mas às vezes, algumas coisas lá fora vai tentar, com certeza, algumas coisas lá fora vão tentar nos roubar disso. Por isso, domingo precisamos estar aqui novamente. Renovar a aliança no sangue do Cordeiro. Nos fortalecemos a presença do Senhor. Por isso tem, todo dia, 7 horas da manhã, um momento onde você pode dobrar os seus joelhos nessa casa, clamar a Deus, buscar a Deus. Tem alguém para orar com você. Tem alguém para interceder junto com você a Deus. Deus deu todas as ferramentas para que você possa romper e viver as promessas do Senhor. Você só precisa decidir. Eu vou deixar os embaraços. Eu vou alinhar a minha vida, os meus propósitos, com os planos e os propósitos de Deus para a minha vida. Deus declara, Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Linda essa passagem, né? Mas você já viu o contexto quando Deus fala aquilo? Jeremias estava falando para o povo de Israel: se sujeite à Babilônia, deixa ser levado cativo. Vocês vão ser tirados da sua terra. E vocês vão para lá, não é um dia, uma semana que vocês vão ficar lá, não. É 70 anos que vocês vão ficar lá na Babilônia. Mas lá, Deus vai te abençoar. Casem, construam casas, edifiquem coisas, porque lá Deus vai ser com você. E lá no cativeiro, Deus levanta Ezequiel e fala para Ezequiel, confirmando, por meio de Ezequiel, confirmando a palavra que te entrega a Jeremias. E nesse momento Deus fala: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. As situações que estão à sua volta não é para o seu mal. As situações que estão acontecendo na sua vida, na sua caminhada, não é para o seu fim, não é para a sua destruição. Se Deus permitiu, é para você vencer, porque a nossa fé precisa ser provada como ouro, que é refinado pelo fogo. A sua fé vai passar por alguns processos, mas em Cristo você já tem a vitória, porque por meio dele nós somos mais que vencedores. Amém?